Olá, eu sou o professor Ira Ribeiro e nesta aula iremos falar sobre Run Level. Run Level são os níveis de execução. Traduzindo, aquilo que o Linux vai executar quando ele é iniciado e também quando ele entra em um processo de desligamento, shutdown ou reboot. Então, toda vez que o Linux é iniciado, ele vai rodar uma série de processos, uma série de serviços que vai depender de cada Linux e vai depender da proposta daquela máquina. Se ela é um servidor, ela vai rodar mais processos servidores, dependendo daquilo que ela serve. Então, o run level ele vai, na realidade, carregar uma lista de scripts de execução, onde tem os comandos que precisam ser executados para que determinados serviços sejam colocados em execução durante, por exemplo, um processo de carga. Originalmente, o Linux possui um diretório chamado etc rc.d. Esse diretório ele tem vários diretórios lá dentro, onde são colocados níveis de execução. Então, nós temos o RC0, RC1, RC2, RC3, o 4, o 5 e o 6. Geralmente, o RC3 ele é um processo, um nível de execução que se estabeleceu para que você coloque os processos lá dentro, os scripts de carga do sistema para um sistema em modo texto. O RC6 geralmente é um processo de reboot, de recarga do sistema. E nós temos o RC5, que geralmente se colocam scripts e processos para a carga do sistema quando ele é iniciado em modo gráfico. Hoje, a maioria das versões do Linux não utiliza muito mais esse sistema de run level antigo, baseado no inittab, que é o System V, que é um sistema mais oriundo, mais originalmente lá do mundo Unix, né? Hoje, a maioria das distribuições usam outro sistema de carga de processos, que é chamado de System D, né? Então, nós temos aí o SUSE, nós temos o Debian, nós temos o CentOS, nós temos o Red Hat e uma série de outras distribuições que utilizam o System D. O Ubuntu ele fez a sua própria versão do System D, um pouco modificada, mas a ideia é a mesma, que é chamado de Upstart. Mas é importante que você saiba durante a prova também o sistema System V, que é o tradicional, que utiliza os run levels que ficam aí no diretório etc rc.d. Aí, por exemplo, aqui a gente pode ver o rc3.d e aí tem alguns scripts de carga do sistema. Ele tem uma particularidade aqui, que a nomenclatura dos arquivos dentro desses diretórios é a seguinte: começando com letra S, seguido de um número aqui, por exemplo, S10 Network, significa que o arquivo que tem o script de network, de carga da rede do sistema, ele vai ser executado no início, ou seja, o S de start, e ele vai ser o 10º script a ser executado. Então, quanto menor o número, mais anterior vai ser a execução daquele programa. Então, por exemplo, aqui o X11, né, ele está com o número S6, S06, ele é executado antes do S10. E quando usa a letrinha K, é de kill, né, de morte, de parada, que vai ser o script que vai ser executado quando a máquina entrar em um processo de shutdown. Então, dentro de cada diretório desse, é como se fosse uma pasta que tem os scripts dentro dela que vão ser executados, né? O S para falar que é início de execução e o K, que é quando vai ser terminada a execução. E
o sistema de run level padrão, ele tem um arquivo muito importante que é chamado de init-tab. E aí nós vamos poder ver o arquivo init-tab. O arquivo init-tab no system dele perde seu efeito, mas ele só está aqui por uma questão de compatibilidade. E aí, se esse fosse um sistema System V que utilizasse ainda o init, teria aqui uma linha muito importante que é o ID. E nessa linha ID iria indicar o número do run level, ou seja, o número da pasta lá dentro do rc.d, que iria ser executados os scripts que começam com S durante a carga do sistema e iriam ser executados os scripts com K durante o shutdown, reboot e a parada do sistema. É isso aí.